Olá a todos, meu nome é Matheus Franco, serei formador dessa disciplina de Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objeto pelo Web. Nessa disciplina a gente vai seguir o conteúdo da apostila que foi criado pelos professores Dene Paulista Azevedo Filho e Amarilene Schiavone. Essa disciplina ela tem um enfoque bastante teórico, basicamente ela é uma continuação daquela disciplina que vocês viram no segundo módulo, que foi Análise de Projetos e Sistemas, que focou basicamente o ML. Aqui a gente vai focar alguns conceitos de engenharia de software e orientação a objeto. Pessoal, então passando aqui pela apresentação da disciplina que está na apostila, a disciplina ela tem como principal objetivo fornecer base para o aluno conhecer os fundamentos, a história e a evolução das metodologias do desenvolvimento de software, para vocês poderem aplicar isso dentro de um projeto web. Então, são apresentadas também informações sobre as principais metodologias que existem no momento, além dos padrões de projetos existentes. E dentro do projeto instrucional aqui, que é apresentado na apostila, então a gente vai ter 8 capítulos aí que a gente vai estudar alguns conceitos teóricos. Basicamente a gente vai levar na maioria das semanas 2 capítulos a cada semana que vocês vão ter que efetuar a leitura. E depois aí na última semana vocês vão desenvolver um projeto prático de desenvolvimento web, que vocês já passaram por 2 disciplinas aí de desenvolvimento web baseado em Java, e vocês vão desenvolver um projetinho para a gente poder contar como finalização da disciplina. Aí dentro da unidade 1 da apostila aí, que na primeira semana a gente vai trabalhar com a unidade 1 e a unidade 2, a unidade 1 ela traz um histórico, evolução e desenvolvimento de software. Então, traz aí um pouquinho quais são as primeiras linguagens de programação que foram criadas. Então, aí fala um pouco da linguagem B, da linguagem COBOL. E o que é importante a gente entender, que a gente vai focar nessa primeira semana aí, é o tópico que fala aí sobre a crise do software. Então, aí fala alguns problemas que ocorriam dentro dos primeiros projetos de desenvolvimento de software. Então é importante vocês entenderem esse problema, tanto em termos de profissionais quanto em termos de projeto geral, o que acontecia. E vai ser importante vocês pesquisarem e tentar entender o que foi feito para poder resolver isso. Então, porque antes o software se criava um projeto basicamente de qualquer maneira, o projeto não era bem definido. Então, para resolver esse problema da crise do software, vocês vão pesquisar aí, vocês vão ver que foi criada uma nova disciplina, uma nova área de pesquisa, que é a chamada engenharia de software. Então, vocês vão trabalhar em cima dessa primeira semana, basicamente estudando o que era a crise do software que ocorreu e o que foi feito aí, ou seja, quais que eram os conjuntos de falhas que aconteciam. Então, é vocês entenderem bem esse tópico aí e como isso foi resolvido. Um ponto bem interessante dessa parte de desenvolvimento aí, que a gente consegue enxergar nessa imagem que tem a árvore com os balanços, é que muitas vezes o que o usuário solicitava para o desenvolvedor, então o usuário imaginava que ele queria de uma forma, o desenvolvedor imaginava de outra e criava o projeto de outra forma, e os resultados sempre eram divergentes. Então vocês vão enxergar muito bem isso aí dentro dessa história da crise do software. E essa metodologia, as metodologias que são definidas dentro da disciplina de engenharia de software, é justamente para poder evitar que isso ocorra. Já aí na segunda semana, na unidade 2, que fala sobre análise e programação estruturada, na verdade ela vem dar uma base para a gente começar a entender melhor o que é orientação a objeto. Então, você já tem aí uma boa ideia do que é orientação a objeto. Então, só repassar do que era programação estruturada, quais as sequências de passos para a criação e quais os diagramas que eram utilizados. Então, dentro da programação estruturada, vocês vão ver o modelo, que foi o modelo mais implementado, que até tem uma questão aí da semana 1, que é sobre o modelo cascata, e um artigo para vocês poderem ler aí em anexo, que fala sobre os modelos de desenvolvimento de software. Os diagramas que eram utilizados, que basicamente para o diagrama de controle de dados era o DFD, que tinha 2 abordagens diferentes, uma do Jordan e Demark e outra do Gaine e Sargon, que vocês estão vendo aí na imagem apresentada.
e qual que é a metodologia que era utilizada para poder fazer a diagramação de banco de dados, que era o diagrama entidade-relacionamento, que passavam para modelagem de dados, modelo relacional, que foi algo que vocês já devem ter visto na disciplina de banco de dados. E no final aí desse capítulo, a apostila traz aí uma verificação da realidade sobre a aplicação desse projeto, que a análise estruturada ela veio para poder propor uma sequência de passos para o desenvolvimento de software, baseado em documentações. Então, criar o diagrama de tudo que foi realizado, tanto o diagrama de fluxo de dados quanto o diagrama entidade de relacionamento, mas isso não acabou sendo totalmente aplicado, principalmente para o excesso de burocracia da estrutura, mas a análise dos requisitos que inicialmente começou a se definir claramente dentro da análise estruturada, ela é essencial para que se consiga desenvolver um bom software. Então, a análise de requisitos ela é muito importante. E como material complementar aí também é colocado uma sequência aí de videoaulas que é um seminário que foi apresentado por um bom profissional dessa área de levantamento de requisitos. Pessoal, então nessa primeira semana que eu queria comentar com vocês, que vocês têm que focar é entender bem essa história do processo de desenvolvimento de software, principalmente entender lá sobre a crise do software, o que foi feito para poder resolver esse problema e entender o que é a programação estruturada, que foi o primeiro tipo de análise estruturada, é o primeiro modelo de análise implantado, para a gente poder entender melhor o que é análise ou desenvolvimento orientado a objeto. Então foquem, leiam esses 2 capítulos da apostila, vocês vão ler o artigo complementar que está postado e recomendo também assistir o seminário que fala sobre levantamento de requisitos. Então esse é o objetivo dessa nossa primeira semana, um abraço e bom trabalho para todos.